ao Pai, à espiritualidade responsável por nossa casa, a oportunidade de estarmos aqui presentes, cumprindo a nossa tarefa desta noite, que como eu sempre falo, é socorrer aqueles companheiros que foram trazidos, que nós não vemos, estão sentados junto de nós, para o seu esclarecimento, através do nosso estudo. Que eles possam sentir as nossas energias amorosas e que possamos despertar esses companheiros, esses irmãos, para a realidade espiritual deles. Porque eles ainda estão presos à matéria. Apesar de não ter mais um corpo físico, estão presos à matéria. Estão junto de nós, convivendo conosco, no mesmo plano. Só que nós não vemos, eles nos veem. Compartilham nossos pensamentos, os nossos interesses. Então, é a oportunidade que nós damos, a espiritualidade dá, que o trabalho é dela, nós somos apenas ferramentas de socorrer esses irmãos, que eles possam ser encaminhados ao plano espiritual para continuar a sua caminhada. O estudo de hoje, a Ana Maria me deu, é para eu falar sobre um livro. É a primeira vez que eu faço um estudo sobre um livro. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E esse estudo é bem pertinente, porque eu já li esse livro, já tem mais ou menos uns 10 anos. E eu sempre, já falei isso para vocês, eu sempre vou lendo e vou riscando, sublinhando as coisas importantes, sempre pensando que um dia ainda vou poder utilizar alguns aspectos do livro para os meus estudos. E aí, quando eu vou fazer um estudo, eu não tenho que ler o livro, eu tenho que estudar. Se eu quero conhecer, eu tenho que estudar. Aí eu fui estudar, rabisquei mais ainda, tá certo? E aí tive um primeiro problema para eu vir conversar com vocês. Tem tanta coisa importante nesse livro para o nosso esclarecimento que eu não tinha tempo, em meia hora de falar com vocês. Fui reduzindo, cheguei e mesmo assim estou com 3 folhas para conversar com vocês. Então, o título, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é a nossa missão, é a missão do nosso país. Nós vivemos no mundo que é o coração do mundo. E aqui nós exercitamos o Evangelho. Então, nos 4 primeiros capítulos do livro, ele conta a história do projeto de Jesus para a construção da pátria do Evangelho. Então, o que eu fiz? Eu peguei algumas frases para montar uma história. Se eu começasse a contar a história aqui, eu ia gastar o meu tempo todo contando a história. Então, eu peguei para ser disciplinado. E eu vou ler para vocês a história. Ela começa com o desejo de Jesus. No século XIV, o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Século XIV. O planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias de lama, da impenitência e do orgulho das criaturas humanas, e repleta dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Foi o que Jesus encontrou, no nosso planeta. Eliú, disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da terra: meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho. Mas retornou tristemente a voz compassiva do Cordeiro: qual o lugar da terra em que não é santo? Eliú responde: Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova.
Nessas terras, para além dos grandes oceanos, podereis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da realidade e da liberdade. Procuro a grandeza material em felicidade impossível. Século XIV. O que normalmente acontece conosco? Qual é o nosso objetivo de vida? Quais as nossas buscas? Lutamos para quê? Exatamente para procurar a grandeza material e uma felicidade impossível. Estamos repetindo atitudes e comportamento do século XIV. Estamos exatamente, progredimos muito pouco na consciência do que nós somos e por que nós estamos aqui. Daí Jesus fala, com as mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção do seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus, para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantado a árvore do meu evangelho de piedade e amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais tenros à misericórdia do Pai Celestial. Nesta afirmação de Jesus, ele diz exatamente o que ele espera do nosso Brasil. Essa é a nossa missão, que não tem nada a ver com as nossas expectativas e os nossos desejos íntimos, Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. Piedade e amor ao próximo. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. É aqui na pátria do Evangelho que nós vamos exercitar a piedade, o amor e a fraternidade aos necessitados. Então, Humberto de Campos é quem ditou o livro para Chico. Ele coloca a missão do Brasil. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o que ele chama de progresso, desenvolvimento, tecnologia, é tudo aquilo que a gente busca, E ele chama de quê? Expressões materializadas e transitórias. Tudo isso que nós buscamos vai ficar aqui. Quando nós retornarmos à nossa pátria, não vamos levar nada disso. E esquecemos dos nossos objetivos aqui, que não tem nada a ver com a busca dos bens materiais, do desenvolvimento tecnológico, do conforto que a matéria e os prazeres que a matéria oferece. Nós estamos aqui para buscar o nosso desenvolvimento espiritual através da nossa moralização. Então eu tenho expectativas que o meu país pode me dar que não corresponde à nossa realidade como espíritos. E ele nos oferece, porque Jesus disse que aqui é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E nós não estamos percebendo o que Jesus preparou para nós. Porque os nossos desejos são outros, totalmente ligados à matéria, ao plano físico. E nós não estamos aqui para isso. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Necessidades materiais. É a nossa obrigação alimentar
o planeta. E nós buscamos o desenvolvimento tecnológico, e em que aspecto a nossa tecnologia é mais desenvolvida aqui no país, que é exemplo para o mundo inteiro, e tem gente vindo, cientistas vindo para aprender aqui, é na fabricação, na produção de alimento. Somos um dos maiores produtores de alimento. Somos um dos maiores produtores de carne. Nosso rebanho é um dos maiores. E temos a obrigação de compartilhar. Não exportamos televisores, não exportamos celulares, não exportamos nada. Exportamos alimento e carne para alimentar o povo. Hoje mesmo eu estava vindo para cá, peguei um engarrafamento de 1h30 para chegar aqui na casa, e eu estava escutando a CBN. Então, teve uma notícia que está tendo uma febre, né, suína africana na China. E eles vão ter que sacrificar 200 milhões de porcos. Toda a produção tem que ser eliminada para conter a febre. E nós, no primeiro trimestre desse ano, já exportamos 20 milhões para eles. Não vai matar a fome, mas nós ajudamos. Nós temos condições de exportar 20 milhões de carne suína, 20 milhões de toneladas de carne suína, e abastecer no mercado. Alguém está sentindo falta de carne suína aqui? Não. Olha a nossa capacidade. Estamos cumprindo a missão que Jesus nos confiou plenamente. É nessas necessidades que nós somos totalmente autossuficientes. A pátria do Evangelho será o reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo, que se encaminha para os desfiladeiros da destruição. Amor fraternal. Nós estamos acolhendo os necessitados. Esse livro foi escrito em 1938. No princípio, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. E no período da Segunda Guerra Mundial, que foi o maior período de dor que o planeta vivenciou, quem veio para o Brasil? Aqueles que fugiam da guerra, os europeus. Né? E aí você vê toda a colonização do sul do Brasil, né? Toda ela tem origem na Europa. E hoje continuamos recebendo aqueles que estão desesperados? Sim, os venezuelanos, os peruanos, os paraguaios, os sírios vêm para cá para ser acolhido na pátria do coração do mundo. Essa é a nossa missão. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem de fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Então é aqui, nesse país, que o Evangelho conseguiu florescer. Jesus fala no livro, eu não copiei essa frase, mas está aqui no livro, que ele transplantou o Evangelho da Palestina, de Jerusalém, para aqui, para o nosso país, para florescer. E nós aqui somos um país onde a fé e a crença é plena. Todos nós temos liberdade de escolha. Eu sou espírita, estou numa casa de umbanda falando sobre a doutrina espírita. Já recebi na minha casa
um presidente de uma casa de umbanda. Já frequentei uma igreja evangélica. Não existe diferença. Não existe imposição da sua crença nesse país. Todos nós temos liberdade. A legislação ampara, né? Está escrito. O Luiz bem me lembrou. Está escrito na própria Constituição. Nós temos liberdade. Respeitamos a ideia alheia. E aí, Humberto de Campos vem mostrar como foi montado a estrutura do povo brasileiro. Jesus diz: tu, Eliu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirá um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desse oceano perigoso e solitário que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho. Eliu teve a primeira missão que Jesus deu a ele, que é providenciar, né? Ele foi o infante Henrique de Sagres, filho de Dom João I. Henrique de Sagres foi o que reuniu recursos em Portugal para as conquistas marítimas de Portugal. Portugal, que era o povo mais humilde e trabalhador da Europa. Por isso que foi escolhido por Jesus. Eliu foi o heróico infante Henrique de Sagres, filho de Dom João I, que planejou e executou as viagens além mar. Suas falanges de navegadores do infinito se desdobraram nas caravelas embandeiradas e alegres. E quais foram os elementos que foram reunidos para a formação do povo brasileiro? O elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da pátria nova. Quais as características dos indígenas? Povo simples e coração fraterno. Simplicidade e fraternidade. Em segundo lugar, os portugueses, sedentos de justiça divina, marginalizados pela sociedade portuguesa. Os primeiros portugueses eram aqueles que estavam marginalizados. Tanto é que eles eram colocados nas caravanas que vinham para o Brasil, logo no início, né, do descobrimento do Brasil, e eles eram deixados como punição, como castigo, na costa brasileira, né, desde de Recife até o Rio de Janeiro. As caravelas chegavam, deixavam 2, 3 aqui e iam espalhando para haver uma colonização do litoral brasileiro. O terceiro elemento: almas bem-aventuradas pelas suas renúncias se corporificaram nas costas da África, flageladas e oprimidas, e junto a outros espíritos em prova, formaram a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com os seus sacrifícios e com os seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Foram esses 3 elementos que vieram formar o povo brasileiro: os índios, os portugueses e os africanos. Tem um texto aqui no livro que eu nem copiei, está na página 54, que é lindo e fala sobre, o capítulo os escravos negros do livro. E ele fala, aqui eu não sei quem foi que falou, eu já li esse capítulo várias vezes, eu não sei se foi Jesus que falou ou se foi Ismael.
Os filhos da África foram humilhados e abatidos no solo onde floresciam as suas bênçãos renovadoras e santificantes. O Senhor, porém, lhes sustentou o coração oprimido, iluminando o calvário dos seus indizíveis padecimentos com a lâmpada suave do seu inesgotável amor. Através das linhas tortuosas dos homens, realizou Jesus os seus grandes e benditos objetivos, porque os negros das costas africanas foram uma das pedras angulares do monumento evangélico do coração do mundo. Eu achei essa frase fantástica. Porque os negros das costas africanas foram uma das pedras angulares, foi a base, né, do momento evangélico do coração do mundo. Sobre os seus ombros flagelados carrearam-se quase todos os elementos materiais para a organização física do Brasil, e do manancial de humildade dos seus corações resignados e tristes nasceram lições comovedoras, imunizando todos os espíritos contra os excessos do imperialismo e do orgulho injustificáveis de outras nações do planeta, dotando-se a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, de ternura e de perdão. É a contribuição do negro para o nosso país. E aí tem um quarto elemento, né, que Humberto de Campos coloca. E aí é uma fala de Jesus. Isso está no meio de um texto que eu percebi e tirei. Uma voz suave e meiga lhe responde do infinito. Jesus. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas, que lavam todas as manchas da alma. Leva a essa coletividade espiritual, sinceramente arrependida do seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e de esperança. Ensinas a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Quem Jesus trouxe para conviver conosco? O que significa? Agora tem que pegar, né? Grupamento nas regiões inferiores do espaço próximo da terra. Inferiores. Ele está falando daqueles espíritos que estão presos no umbral inferior. Nós não somos o coração do mundo, nós temos que exercitar a fraternidade. Então Jesus trouxe aqueles que estão, pelo mal que realizaram, pelos seus débitos imensos com a lei de Deus, trouxe para se recuperar, se resgatarem dos seus males no nosso Brasil. E o que nós encontramos hoje no nosso país, no nosso Brasil? Violência, tá certo? Violência e violência. E não entendemos, ficamos revoltados, tá certo? Muitos companheiros nossos estão saindo, abandonando a pátria do Evangelho, indo viver em outros países.
Muitos estão saindo porque não suportam mais viver aqui. E é a conversa comum de todos nós. É impressionante, todo mundo só fala nisso. Eu vejo isso na minha casa. Eu sou obrigado a chegar cedo nos dias de estudo e fico sentado. Como eu fiquei aqui hoje, fico sentado no meio das pessoas, ouvindo as pessoas falando. Aí elas vêm à casa espírita, ou aqui na Umbanda, que não é diferente. Eu estava aqui, estava ouvindo vocês conversarem, não estava ouvindo, né? Eu estava sentado aqui. Mas imagino que vocês estavam conversando. Estavam conversando sobre o dia a dia, num local onde nós deveríamos estar em prece. E veio até uma senhora aqui, né? E rezou um terço. Eu disse, falei com... Esqueci o teu nome. Marisa. Eu falei até com a Marisa, você não sabe o que ela está fazendo com essa prece. Direcionou o pensamento de todos vocês para a prece. Elevou o pensamento. E nós ficamos reclamando. Não é a nossa missão, não é aqui que o Pai e Jesus vai resgatar os seus filhos. É aqui. E nós reclamamos. Não estamos entendendo a nossa missão. E aí eu queria fazer uma ponderação. De quem é essa missão que Jesus confiou a Eliú, que era o sociólogo, assessor seu, e posteriormente confiou a Ismael. E ele chama Ismael e diz que Ismael seria o zelador do Brasil. Ele não falou em governador, todo mundo fala que Ismael, quem é Ismael? É o espírito governador do Brasil. Mas quando Jesus chama Ismael, ele chama para ser zelador do Brasil. Então, a quem pertence essa missão que Jesus ofereceu? Jesus tinha vontade, alguém cumpriu a missão. Somos nós? Somos nós responsáveis por essa missão? Não. É a falange dos espíritos. A missão é deles. Então, até que eles prepararam a construção do nosso país muito antes de 1500, quando foi descoberto o Brasil. Muito antes, século XIV. Foi tudo preparado para sermos a pátria do Evangelho. Essa missão pertence a eles. E nós temos o quê? Nós somos o quê? Nós somos os assistidos. Esse país foi criado para nos acolher, nós somos os doentes. E somos os doentes do último momento. Somos os últimos. Como diz Jesus, somos os últimos. Estamos persistindo no erro durante várias e várias encarnações. Estamos tendo a última oportunidade. Né? Jesus, dirigindo a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, afirma: Ismael, manda o meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do cruzeiro. Recebo-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina. Inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore de minha misericórdia. Espero que cultives a tua abnegação com o teu sublimado heroísmo. Então, Ismael trouxe, né, a sua falange de trabalhadores, a falange dos trabalhadores do Cristo. E aqui no livro ele coloca vários personagens da nossa história que fazem parte dessa falange de espíritos nobres que vieram nos ajudar.
Teve um que Jesus convidou pessoalmente, né? Jesus solicita Longinos dos seus esforços, se edificará mais de meio século de lutas e edificações. Encarna como Dom Pedro II. Quem foi Longinos? Foi aquele soldado que espetou o peito com a lança, o peito de Jesus. E depois de várias... Isso está no livro, tá? Eu não trouxe para cá, não está escrito aqui, está no livro. Depois de várias encarnações, expurgando todo o débito que Longinos tinha com o pai, ele foi convidado para trabalhar pela nossa pátria. Como quem? Como Dom Pedro II, né? Que os historiadores falam que foi o maior estadista que esteve entre nós e nos ajudou. Falange de Ismael, Estácio de Sá, sobrinho do governador Mendes de Sá, que veio expulsar os franceses e morreu numa batalha na Baía de Guanabara contra os franceses. Depois disso, ele se apaixonou de tal forma por estar pelo Brasil que até hoje só reencarna aqui. E numa dessas encarnações ele foi Oswaldo Cruz. Públio Lentulus, cônsul romano que esteve com Jesus. Jesus, inclusive, curou um escravo dele e a filha dele, Lívia. Tá certo? Quem era Lívia? Flávia. Obrigado. Lívia da esposa. A filha. Né? Cônsul romano. Ele reencarna aqui no Brasil como Padre Manuel de Nóbrega, fundador de São Paulo. Depois ele continua trabalhando no plano espiritual como Emmanuel, mentor de Chico, e está encarnado em Santos. Já antes mesmo da morte de Chico, né, ele já deve estar com uns 18, 19 anos atualmente. Não temos notícia dele, nem sabemos quem é, né? Outro enviado de Ismael, Bezerra de Menezes, com uma menção específica: resplandecer a suave luz do Espiritismo. Um grupo formado desses espíritos de luz vieram com uma missão específica. São eles: Castro Alves, Rio Branco, José do Patrocínio, Princesa Isabel, no movimento abolicionista. E aí no livro você verifica o trabalho que foi feito, né, para a libertação do povo mais importante da nossa raça.